É comum que as pessoas na comunidade gacha pesquisem o vídeo de react. Daí você se depara com react NTR ou gacha NTR. E parece que não é nada demais. Até você pesquisar o nome da história / mangá e descobrir que esse tipo de história contém teor adulto, traição e muita coisa pesada. E eu não pesquisei isso. Se eu fosse você, eu não pesquisaria pelo bem da sua sanidade. Gacha Netorari ou React NTR é um tipo de react ou série que está sendo bem popular na comunidade gacha por aí, onde se trata de uma traição de tal esposa ou namorada do protagonista, ou até mesmo vingança de um protagonista de um certo mangaka que o povo vive colocando nos reacts. Mas que esse tipo de vídeo se tornou bem problemático, principalmente de sexto lugar, relações sexuais e etc. Coisa que realmente mancha a imagem da comunidade gacha. Mas como que ele ficou mal visto e até odiado pela comunidade gacha? Você se pergunta? É o que vamos descobrir nesse vídeo. Pois é, meus amigos, vai ser mais um daqueles vídeos onde eu vou opinar esse tipo de conteúdo pesado na comunidade gacha novamente. E desta vez se trata de Netorari, um gênero ou tema que trata de traição, e que pra mim é bem desconhecido e novo pra mim. Basicamente a esposa ou namorada do protagonista trai com o antagonista de um anime ou um mangá por alguma razão, seja no resistindo ou só pegando o antagonista mesmo. E olha, me corrige se eu estiver errado. Ele não só trata de traição, como também se trata da palavra que começa com rei e termina com tai, e até mesmo de em sexto lugar, dizendo o povo que viu esse tipo de atrocidade. E isso mesmo, vai ser mais um daqueles vídeos opinando sobre algo bem delicado da comunidade gacha, que vocês já estão ligados do que se trata, né? E com vídeos de reacts NTR ou de Kokode no Tekunsei na comunidade gacha não é diferente. Eu fiz uma postagem na minha aba comunidade perguntando o que é Kokode no Tekunsei. Pra mim era desconhecido e nunca vi esse mangá antes. Porém, de acordo com os comentários, o mangá era bem problemático e até mesmo nojenta, tratando de em sexto lugar, estudo e PDF, até onde eu sei. E o pior é que não é só isso. É que existem os gachadores de NTR trazendo esse tipo de coisa na comunidade gacha. Uma obra essa onde se trata de traição do protagonista, que sofreu muito na história, seja pela irmã, pela mãe, pela namorada ou amiga, por um personagem negro que simplesmente aparece do nada e comete as atrocidades com as vítimas, de acordo com o que eu vi nos comentários. Eu não sei qual é a finalidade do criador do mangá para criar um vilão como esse, só para cometer crimes na história, mas lembrando, eu nunca li esse mangá e tive coragem de ver no Google, por mais que ele se trata de hentai, o que é bem pesado e nojento só de imaginar. E aí os gachatões pensaram que seria uma ótima ideia trazer esse tipo de mangá no YouTube. Onde será que eu já vi isso antes? Onde se trata de uma obra nojenta com temas mais delicados para vídeos de reacts em gacha. Jesus Cristo, a que nível esses caras chegaram, mano? Mas isso é só uma ponta do iceberg, meus amigos. Porque no fundo do mar as coisas são bem sombrias e tenebrosas. Se bem que podia ter um remake do iceberg de gacha, né? Talvez em breve eu dê uma avaliada do conteúdo para não só expressar minha opinião, como também postar algo diferente para vocês. Então se segura aí que a gente já vamos falar neste capítulo. Eu sei, é muito doentio de ver aqueles reacts de Kokode no Tekunsei e ver as personagens ou pessoas que gostam do protagonista se apaixonarem ou algo desse gênero. Mas aí que fica a pergunta, por que as pessoas têm tanto ódio nesse tipo de conteúdo? Ele é tão nojento assim? E aí eu te respondo, sim, meu amigo, ele é muito pior do que você pensa. Mas calma, eu posso explicar nesse vídeo. Embora não tenha nada demais colocar um tema as nos personagens, com exceção do NTR que eu explico depois, muitas pessoas até normalizaram isso e fizeram isso em séries ou até mesmo reacts, né? Só que aí que tá o problema. As pessoas passam muito dos limites desse tipo de coisa e começaram a repetir esse tipo de negócio. Como colocar Hiruki as perna longa, Hiruki as Naruto e etc. E até mesmo do bigodinho alemão, para mostrar para vocês que eu não tô exagerando. E ainda por cima, eles colocam entre aspas vingança no vídeo. E também colocam NTR no meio dos vídeos, para insinuar uma traição dos personagens que fizeram com o Hiruki, ou arrependimento que fizeram com o protagonista. Só que até onde eu sei, não existe nenhuma vingança ou apoio por parte do protagonista. Tipo, cadê a vingança desses reacts, mano? Quase não tem nenhum vídeo defendendo esse personagem. E outra coisa também,
antes que eu me esqueça. Os caras não têm vergonha de colocar NTR no título dos vídeos ou das séries. Eles não sabem que as crianças ou adolescentes vão pesquisar esse tipo de coisa e se deparar com uma cena obscena do Google. Eu fui pesquisar no Google o que é isso e quando eu fui ver nas imagens borradas, teve uma imagem adulta no Google. Sério, mano. Já pensou se isso cair nas mãos da criança ou adolescente quando pesquisar e se deparar com uma imagem dessa? Pois é. Isso tá me lembrando o caso do Fininha que eu até comentei sobre no canal, falando minha opinião sobre esse tipo de conteúdo e como seria errado postar nos dias de hoje. E eu sei que eu tô tirando as informações de um canal que eu vi, chamado Munzito TV. Inclusive os créditos vão para o canal dele. Aliás, eu já vou mostrar um trecho dele para vocês entenderem melhor o que ele tá falando. Confira. Tá, vamos começar logo com o elefante na sala, que é o uso da Opera. Bem, sempre que eu vejo alguma pessoa, né, geralmente pessoa que não faz conteúdo, que só consome conteúdo de Gacha React, quando uma pessoa vai criticar ou só falar mal mesmo de React de NTR, a grande parte dessas pessoas utilizam o mesmo argumento, que usam uma obra nojenta para esse tipo, que sim, é uma causa, é uma circunstância, né? Não é à toa que ele tá aí como um tópico, como um argumento, mas o que acontece é que eu não vou me aprofundar tanto assim nesse argumento. Por quê? Vamos lá. O uso da ópera é sim uma causa, uma circunstância, uma razão para isso ser, de certa forma, um problema. Afinal, ao invés de usarem, né, de começarem a usar obras legais, obras que, por mais, mesmo que sejam obras ruins, mas que pelo menos não são obras nojentas, né, e eticamente, moralmente muito erradas, não, sempre insistem em usar a mesma coisa. E pelo visto, o povo só traz esse tipo de obra nojenta e pesada para a comunidade gacha. Se vocês já viram o mangá e que sinto muito pelo que leram, vocês estão ligados o quão problemático esses gachatubers trazerem um tipo de história muito nojenta para a Gacha React. E por sinal, os caras usam muito isso para ganhar mais visualizações no canal deles, o que dá mais engajamento do que Fininha. E realmente, esse negócio dá mais view do que Fininha. Se vocês viram o vídeo opinando esse tipo de conteúdo, já sabe como é, né? Enfim. Continuando. O NTR, a palavra não sai mais da cabeça dessa galera. Só conseguem insistir nisso. Não conseguem mais. Parece que pra essa galera não existe outras obras pra usarem em elenco de personagem além de NTR, tá ligado? E eu tô falando de As mesmo. Tô me referindo só a As. Imagina se eu não me limitasse e fosse pra além disso, tá ligado? Mas enfim, por isso que pra mim isso sim é uma causa. Mas lembra, né? Eu disse que não iria me aprofundar tanto. E por quê? Porque particularmente eu acho esse argumento um pouquinho fraco. Tipo, eu não acho que a questão do uso da obra justifique o suficiente o motivo de React NTR ser um problema. Eu acho esse um argumento, de certa forma, insuficiente, porque ele não é muito aprofundado, eu acho ele bem superficial. Então por isso que eu já vou encerrar esse argumento por aqui. Agora, os próximos, esse sim eu vou me aprofundar mais. E só um adendo, né? Antes de eu partir, né, para meu próximo argumento, só um adendo para essa parte do uso da ópera. Sempre que alguém critica esse tipo de conteúdo, indo mais pra esse lado, né? Pô, uma obra nojenta, não sei o que, é isso e aquilo, enfim. Sempre que alguém critica, mano, as pessoas que defendem esse conteúdo sempre usam o mesmo argumento. Interessante, é sempre o mesmo argumento. Mas esse tipo de conteúdo é para eles darem uma vingança ao protagonista, à vítima. Meu filho, aí eu pergunto, que vingança? Que vingança? Porque 90% desses vídeos, chutando aleatoriamente, eu não sou muito bom com porcentagem, mas pelo menos uns 80, 90% desses vídeos é só os personagens reagindo a uma música, porque na maioria das vezes é sempre uma música, reage à música, ficam assustados, ficam surpresos, termina a música e não acontece nada. Sabe, e cadê a vingança? Cadê a vingança? Claro, existem sim canais que fazem realmente a parada da vingança e etc. Mas como eu disse, são bem poucos comparado à maioria. Então por isso que pra mim esse argumento de é uma vingança para o protagonista não cola mesmo, porque essa vingança na grande maioria das vezes nem acontece. E tem muitas vezes, inclusive, que eles pegam o personagem e ao invés de sei lá, fazer eles se sentirem de uma forma mal, né, por causa do protagonista, etc. Não, fazem eles só babarem o ovo do protagonista. Pois é, de tantos reacts de Kokoro no Pekusei, uma obra obviamente nojenta, de acordo com o que eu li nos comentários ou pesquisando alguns sites explicando a história. Quando o pessoal critica esse tipo de conteúdo, os caras usam o mesmo argumento ou justificativa de que era para dar vingança ao protagonista Hiroki. E aí que fica o questionamento, onde o protagonista que veio de uma obra nojenta se liga no meio desses reacts? Não tem, né? E além disso,
os personagens da obra ficam lisonjeando muito o protagonista desses reacts, ou seja, de forma muito nojenta e até estranha. Vocês concordam? Ok, vamos para o próximo capítulo desse trecho do vídeo, shall we? Aí eu pergunto, cadê a vingança aí? Tem vezes que fazem vídeo só assim, sabe? Pra fazerem geral ficar apaixonado pelo moleque. Aí cadê a vingança? Cadê a vingança? Tá ligado? Então, para mim, por isso que esse contra-argumento de que é uma vingança, esse contra-argumento da vingança não cola pra mim, não cola. É um argumento facilmente refutado. Quando eu passo pelo YouTube e eu vejo, né, a enxurrada de react de NTR, cara, quando eu vejo, sabe como que eu me sinto quando eu vejo isso? Eu me sinto como se eu estivesse abrindo o TikTok. Porque, mano, a quantidade enorme desse tipo de vídeo, da qual a grande maioria são um bando de cópias uns dos outros, é impressionante, cara. E é aqui que realmente eu uso dois argumentos em um. Tipo, eu iria até separar eles e ficar 4 pontos, né? Mas eu vou juntar eles em 2 porque eu acho que eles se complementam. Cara, o tanto de vídeo que é um monte de cópias ambulantes, cara, mano, é só você clicar, velho, é só você assistir que você vê, cara. Não só usam, a grande maioria usa quase sempre os mesmos vídeos, né, músicas, muito de vez em quando alguém usa um vídeo diferente que não seja música, mas até nesse ponto eles se copiam, até aí eles se copiam, mas enfim, cara, é só você, mano, abre os vídeos um por um, mano, você sempre vai ver as mesmas falas, as mesmas expressões, as mesmas reações, tudo copiadinha uma da outra, viado. Meu Deus do céu. Só de imaginar um monte de reacts desses vídeos que ele citou nesse tópico, são tudo copiado de cada conteúdo, o que torna esse tipo de coisa bem repetitivo nos reacts, e com razão, considerando que esses reacts de cocô no Teco 100 são bem cópias de outros vídeos dando as frases que os cachatouros pegam. E mano, além de eles usarem o NTR no vídeo, que seria netorário, um gênero ou tema onde ocorre uma traição por parte da esposa ou namorada do protagonista de algum anime ou mangá. Como eu tinha dito antes, eles repetem as mesmas falas, movimentos e até mesmo expressões. Como eu disse, são tudo copiado. E também muitas crianças vão pesquisar o nome desse tema e se deparar com cenas bem inapropriadas e nojentas. O que é muito preocupante e até absurdo de eles colocarem isso no título. Agora vocês percebem o tipo de problema que isso está se tornando, não é mesmo? O que realmente eu devo concordar com o mundo sobre esse tipo de coisa, e eu até compreendo a opinião dele. Você concordando ou não, pelo menos respeite a opinião do cabra. Beleza, vamos dar continuidade nesse vídeo. Mano, assistindo esses vídeos, você sempre vai ver um personagem falando: ai, eu sou uma péssima mãe. Ai, agora ele pode me satisfazer. Ai, como que esse moleque se tornou isso? É as mesmas falas, parece que é até uma regra, tá ligado? Parece que é até uma norma, assim, se você for fazer um vídeo de React NTR, use essas falas. Claro, eu não estou englobando tanto assim reacts envolvendo outros NTR, eu tô pegando mais de Cocunji porque é o que mais tem, mas eu não duvido nada que com os outros NTR sejam a mesma coisa, porque também tem aos montes, sabe? E é justamente por causa esse estilo que copia e cola do outro, que aí é onde acontece, né, o outro problema que se enquadra nesse, que é a questão do conteúdo fácil, mano. Cara, desculpa, mas eu vou falar, pra mim, react de NTR é uma trapaça. Não estou brincando, pra mim esse tipo de coisa é uma trapaça. Isso aqui tá pior do que Penia, apesar desse vídeo de react ser algo muito simples e até mesmo preguiçoso para alguns que acham isso. Pra mim, na minha opinião, os youtubers que reagem a algum conteúdo quase não fazem uma pausa ou algum comentário, só deixando aquele silêncio todo, o que deixa os vídeos sem graça. E com Gacha React não seria diferente. Não é querendo generalizar todos os youtubers / gachatubers que criam esse tipo de conteúdo, mas sinceramente, é um vídeo que muitos youtubers criam quase sem esforço nenhum nos vídeos. Mas quem sou eu pra julgar, né? Eu já fiz uma vez um react, só que não é de Cocunji no Teco 100 ou alguma obra peculiar, e sim de Thundercats reagindo ao mod de Friday Night Funkin'. E naquele vídeo que eu fiz, eu confesso que eu não fazia nenhuma edição, uma pausa ou zoom, nem para alterar alguma coisa nela. Eu fiz algo original, e eu acho muito compreensível as pessoas criticarem esse tipo de conteúdo desse jeito, mas estamos falando de React NTR, né? Um conteúdo que as pessoas fazem só para chamar a atenção das pessoas e ganhar muitas visualizações usando uma obra não muito infantil. Inclusive tem gente que cria essas histórias no gacha, tratando de uma série bem nojenta e até tenebrosa, como certas pessoas que criam esse tipo de série no canal
deles e ficam famosas depois. Sim, eu estou me referindo a uma pessoa polêmica que eu já fiz um vídeo sobre. Parece que essa p está no mesmo nível de gacha que ia, só que muito pior. Mas enfim, vamos continuar nesse vídeo. Um cheat, tá ligado? Porque, mano, o tanto de gente, cara, que faz esse tipo de vídeo, onde ele só copia do outro, só ficam copiando uns dos outros, repetindo as mesmas coisas, colocando as mesmas coisas, mesmas falas, mesmas reações, mesmas expressões, mesmos vídeos, e não bota 1% de criatividade pra compor esse vídeo e dar visualização pra caramba, velho. Chega a ser até triste, mano, porque, mano, react de NTR é basicamente isso. Você faz umas 4 OCs no máximo, você faz uns 4 personagens ali no máximo, pega as falas copiadas de outros vídeos, pega as expressões copiadas de outros vídeos, as ações copiadas de outros vídeos, faz qualquer coisa ali no negócio e pronto. Aí, ó, 100 mil visualizações pra você, fácil, tá ligado? Então, pra mim isso aqui é um enorme problema que perdurou bastante, perdura até hoje esse tipo de vídeo, porque basicamente você pode só fazer o Ctrl+C, Ctrl+V e dá certo. Pronto. Caramba, parando pra pensar, esse tipo de react é uma trapaça mesmo. Parece mais uma brecha do sistema para os gastadores ganharem mais visualizações por cima de react NTR, dos personagens de uma obra nojenta ainda por cima. Eu sei que eu tô usando uma metáfora para falar que esse tipo de conteúdo é uma trapaça, mas é exatamente isso que tá aparecendo. E eu pensava que o conteúdo de Fininha, onde esses gastadores gostam de publicar as suas séries, seria tão popular e mais fácil de engajar o canal, apesar de ser um conteúdo que não seria legal de ser postado nos dias de hoje. Mas isso aqui é outro nível. É só eles colocarem uma obra nojenta no react, copiar as frases ou vídeos de alguém por aí e pronto. Daqui uns dias ou meses vai estar ganhando mais de 100 mil visualizações e inscritos no canal. Esses vídeos ganham mais visualizações e inscritos do que eu. Tu é doido? E se vocês somarem todas essas visualizações de cada GachaTube que receberam, daria no máximo 1 milhão de visualizações em cada. Tá, talvez quase 1 milhão de visualizações. Eu não sou bom em matemática, mas eu acho que somando tudo isso daria muitas visualizações. Vocês conseguem perceber a facilidade de ganhar muitas visualizações desses vídeos? É como se esse tipo de conteúdo ficasse popular e em poucos dias ninguém falava de outra coisa. Nem postando algo diferente as pessoas estão preferindo assistir no YouTube. Eu fico me perguntando, por que as pessoas estão dando tanta visibilidade para esse tipo de coisa? A comunidade não vai parar de alimentar esse tipo de conteúdo até quando? É uma coisa que só o tempo dirá. E a resposta definitiva um dia vai aparecer. Foi mal pela fala meio filosófica na minha parte, mas vamos prosseguir nesse vídeo logo. Isso nem de longe foi uma filosofia, mas ok. Tá ligado? Sem o mínimo de esforço você consegue um monte de visualização. Enquanto, infelizmente, tem muita gente que faz um bagulho diferente, faz um negócio esforçado, faz um negócio legal, mas não pega tantas views como o Hiroki, as vingancinha. Ui, vingancinha que não acontece, né? De tanta gente que se esforça para editar ou fazer personagens de tal anime ou desenho animado, eles ganham poucas visualizações, enquanto os gachatubes que fazem react de vingança do Hiroki ou uma série bem nojenta, eles ganham mais visualizações do que os reacts de gacha normal. Se for assim, eu acho que o povo só está desesperado por views ou tem medo de ficar por fora da tendência. Acho que posso dizer que isso se trata de FOMO, também conhecido por Fear of Missing Out, ou medo de perder algo. Eu só achei interessante de colocar isso, porque pra mim, eu acho que o povo tem medo de perder algo novo na comunidade gacha e não querem ficar por fora. Não sei se isso está certo, mas pra mim, os gachatubes de react NTR que fazem isso só estão desesperados por views e querem ganhar mais visualizações do que os outros que fazem conteúdos normais. Por isso que eu acho que eles fizeram isso sem nenhum esforço e tudo copiado de outros canais, o que deixa subentendido que eles estão desesperados por visualizações e não querem parar de postar mais vídeos. Nem para fazer algo original eles tentam fazer alguma coisa. Isso que eu acho paia nisso tudo. A criatividade dos gachatubes de react NTR morreu. Só pode. Enfim, e assim, né? Pra mim, esse seria o grande fator para esse problema. Só que o que acontece, né? Se eu fosse fazer um vídeo, pelo menos há uns meses atrás, sobre esse tipo de conteúdo, eu só iria usar esses argumentos mesmo. Só que o que acontece é que eu presenciei um negócio recentemente que fez com que eu criasse um terceiro argumento para mostrar o quão problemático é esse tipo de conteúdo. Então bora!
O conteúdo de As, né, o famoso tipo As, né, os vídeos As dentro da comunidade de Gacha React, ele sempre foi forçado, ele sempre foi muito forçado. Isso é um bagulho que não tem como negar, mesmo eu já tendo feito, mesmo fazendo também de vez em quando, eu não posso negar isso, é um negócio forçado assim, tá ligado? Mas com React de NTR parece que o negócio é outro. Porque, vamos lá, a forçação de barra, até agora, pelo menos, até o momento, com o React de NTR, sempre foi da mesma forma que os outros As, quando não envolve vídeo engraçado. Você pega o protagonista, merdão, transforma ele num personagem super foda e pronto, a galera faz, eita, pô, o cara ali, não sei o que, enfim. Você já sabe muito bem como é que funciona. Com o React de NTR, foi a mesma coisa, então, por si só, isso aí não é um problema muito grande. Até recentemente. Para quem viu, bom, para quem não viu no caso, eu irei falar. Recentemente, na minha comunidade, eu fiz uma postagem revelando um pouco do tamanho da minha indignação com o React de NTR. Com postagem essa que eu fui xingado, inclusive, apenas por dar meu ponto de vista. Mas enfim, né? Não tem muito o que se esperar da mentalidade das pessoas que consomem isso. Enfim. Aí, beleza, mostrei um pouco da minha indignação por esse tipo de conteúdo e tirei uma print, né, nessa comunidade, nessa postagem, mostrando dois vídeos. Dois vídeos em específico bem legais, né? Que basicamente foram dois vídeos com As, normal, né? As de TikTok, As de vídeo, enfim. Não envolvia a música, o que até me surpreendeu. Mas o que me surpreendeu mais que isso eram vídeos, dois vídeos de dois criadores diferentes, mas eles fizeram a mesma coisa. Um criou uma AU, né? Uma história alternativa de NTR com Naruto, onde o próprio Naruto era a vítima dessa história, e a outra com ReZero, onde o Subaru foi a vítima dessa história. Então, assim, mano, olha, apenas agora é o momento de reflexão, cara. Agora é pra refletir. Mano, olha o ponto em que chegamos, aonde criadores de conteúdo de React de NTR estão se dando ao trabalho de criar uma história de NTR, uma história de nojenta, de traição e com personagens que já existem, distorcendo completamente eles, tá ligado? Mano, aí nesse ponto eu devo concordar com ele sobre isso, porque vamos refletir um pouco sobre esse conteúdo. Os caras pegam uma obra nojenta e transformam o protagonista de vários personagens, ou até pior, criar séries que envolvem traição, relações sexuais e muita coisa nojenta que vocês podem imaginar. E eu me pergunto, a que nível os gachatubers de Gacha NTR ou de React estão chegando, colocando personagens nada a ver e ainda por cima colocando relações sexuais em cada parte dos vídeos? É por isso que vários gachatubers nessa comunidade gacha saíram por conta de histórias assim, envolvendo em sexto lugar e muita coisa absurda por aí. Eu já vi muita coisa pior da minha vida, mas isso aqui é 1000 vezes absurdo. Não tem como defender um tipo de coisa dessa e nem achar isso normal. Hoje em dia tá difícil achar um conteúdo normal que preste nessa comunidade gacha. Assim, eu não assisti ReZero, eu sei que a Emília não é lá uma boa pessoa, mas ela também não é essa nojeira que nem a pessoa fez no vídeo. E ainda fizeram esse tipo de trauma, esse tipo de porcaria com os dois protagonistas, distorcendo totalmente a história deles, sabe? Se entende o tamanho do mau caratismo nisso aí, sabe? O quão você tem que estar habitolado das ideias pra chegar ao ponto de fazer um negócio desse. E eu sei que uma pessoa vai vir com aquele argumento, mas história de NTR envolvendo personagens que já existem, sempre fizeram isso. É verdade, sempre fizeram. E aí eu pergunto, se sempre fizeram, então por que você tem que fazer também, sabe? E isso não é justificativa para outras pessoas fazerem. É a mesma coisa que, pô, o roubo é um negócio que tá desde os primórdios aí da humanidade, que acontece até hoje. Muita gente já roubou ou rouba na vida. E aí eu pergunto, isso é justificativa pra você roubar também? É justificativa pra eu roubar? Não, né? Então, se fazem um tipo de conteúdo na internet que é nojento, que é repugnante, então por que outro tem que fazer, sabe? Não é justificativa. Só porque existe não é uma justificativa. Isso é simplesmente não dá, cara. Simplesmente não dá. Chega a ser até desrespeitoso e nojento se vocês pararem pra pensar, né? Colocar o protagonista como algum personagem aleatório e fazer ele passar por traumas desse gênero. É no mínimo nojento, vamos combinar? Eu me pergunto o que passa na cabeça dessas pessoas a criarem esse tipo de história e publicar no canal deles. E essas pessoas que fazem esse tipo de justificativa de que NTR com os personagens ou algo desse tipo em algum react ou série é normal e sempre existiu. Não cola de jeito algum. Se você pensar assim, me desculpa, pois eu não tenho a mesma opinião do que a sua.
beleza? Acho isso repugnante e falta de respeito com os personagens de obras famosas. Os gachatores que fazem isso deveriam se envergonhar do que estão criando. Eles não têm noção do que estão fazendo. Parece que a comunidade gacha não é a mesma de antes e está piorando cada vez mais. O que está acontecendo com essa comunidade, cara? E detalhe, e que não foi só isso, não parou aí. Na postagem da comunidade de um youtuber barra amigo meu, né, um gachatuber barra amigo meu, né, o senhor Aku, salve, inclusive, se você estiver assistindo esse vídeo, ele fez uma postagem onde ele tirou print de um vídeo, onde o cara fez um as do Hiroki. Ah, então qual era o as? O Hiroki era quem? Ele era aquele cara de bigode da Alemanha, que reprovou em artes e causou aquele grande evento que nós conhecemos até hoje, né? Você sabe muito bem de que eu tô falando, cara. Não dá, sabe? Não dá pra descrever o tamanho do nojo que eu senti quando eu vi essa foto, cara. Sabe? Mano, uma pessoa não ironicamente, fez um as usando uma figura execrável, uma figura monstruosa da humanidade pra isso, sabe? Uma figura que não deveria ser utilizada para esse fim, né? Mas ele fez. Nem podendo que os caras fizeram as de Hiroki com aquele bigodinho da Alemã, como eu tinha dito alguns minutos depois. Isso aí já passou dos limites, mano. Como é que eles tiveram coragem de colocar o protagonista com aquele bigodinho alemão, cara? Vocês perceberam o nível de absurdo que esses gachatores fizeram agora? É inacreditável que colocaram isso em um react como esses. Sério, mano. Qual é o problema desses caras, velho? É a coisa mais absurda e bizarra que eu já ouvi na comunidade gacha. E sabe o pior disso? É que eu vi gente curtindo essa ideia. Vi gente apoiando isso, cara. Defendendo. Sabe? É um negócio que, sinceramente, isso não me deixa nem bravo, cara. Isso me deixa triste, velho. Eu fico triste vendo um negócio desse, mano. Ah, enfim, né? Sabe? Aí o que eu pergunto pra você. Se nós continuarmos seguindo nesse ritmo com React NTR, até onde as coisas vão chegar? Até que ponto nós vamos chegar com essa forçação de barra, com esse conteúdo fácil, com essa, sabe? Com esse tipo de coisa, até onde isso vai chegar? Pois olha o ponto onde chegamos. Vamos precisar chegar até aonde para as pessoas começarem a perceber que isso tá se tornando cada vez mais um problema, sabe? É impressionante, cara. É um negócio que é triste mesmo. Pois é, mano. Até quando as pessoas vão ter esse choque de realidade? Quando perceberem que esse tipo de conteúdo é problemático e errado de se fazer. Não dá pra acreditar que esse povo cria reacts ou gacha NTR nesse tipo. E não percebe a gravidade das coisas. A comunidade gacha está ficando pior por causa disso. Até quando esse tipo de coisa vai parar? Isso está ficando muito repetitivo e até preocupante para as pessoas que estavam na comunidade gacha. Mas como eu disse, só o tempo dirá mesmo. Agora, né, vamos para a conclusão disso. Mostrei a minha tese e defendi a tese usando aqui os meus argumentos. Agora, eu sei, já prevejo alguém vai falar: ah, mas você tá exagerando. Ah, sim, tô exagerando, né? Tipo, não é como se o problema não só parasse nos reacts, que apesar disso ser uma coisa que acontece muito com o React NTR, também já vi em historinhas, né, em historinhas criadas e também memes, onde simplesmente os caras fazem ali cenas e momentos de incesto. Pois é. E não tratando como uma coisa problemática. Tipo, tratando de uma forma assim: vai lá, Hiroki, é isso aí, sabe? Sabe o que isso tá me lembrando desses tipos de gachadores que, além de fazerem reacts de Netorari ou gacha Netorari, eles criam histórias bem bizarras e nojentas? Sim, exatamente o que vocês estão pensando. Isso me lembra de um certo gachatube que até já falei sobre ele no meu canal e até fez esse tipo de conteúdo no passado. E pra piorar, ele comete crimes e até nojeiras na sua conta do Twitter. Pois é. E esse cara até hoje faz conteúdo do seu canal, como se nada tivesse acontecido. Sério mesmo que, além de criar reacts de Netorari ou algo absurdo, eles criam história desse tipo, onde o protagonista pega todo mundo? Isso aqui deveria ser um crime total, velho. Como é que podem esses criadores de gacha NTR, velho? É por isso que eu estou aqui, para opinar e alertar vocês sobre esse tipo de coisa. Assim como o cara está alertando nesse vídeo. Isso é mais uma forma de conscientizar as pessoas que assistem react de Netorari ou leem esse tipo de mangá. E se for possível, por favor, pelo bem da sanidade de vocês, não procurem Kokoro no Tenkensei no Google. É sério, vocês não querem saber a história.
vão por mim. Mas enfim, vamos voltar pro esclarecimento do vídeo. Olha isso, mano. Olha o que as pessoas, o que os caras fazem só pra sustentar essas historinhas podres sobre uma obra nojenta, tá ligado? É aquela mesma reflexão. Já chegamos nesse ponto. Até onde nós vamos ter que chegar, sabe? O que mais vai ter que acontecer com esse tipo de conteúdo para as pessoas começarem a perceber que isso é um problema? Enfim, aí... Eu sei que, tipo, também vai ter gente que vai ter alguns questionamentos. O primeiro questionamento que eu já imagino é: sim, ok, realmente é um negócio problemático, mas por que você tá tratando como algo que tivesse que ser abolido totalmente da comunidade? Eu te respondo por quê. É muito simples, por causa porque dá muita view esse tipo de vídeo, tá ligado? Mano, react de NTR pra mim, principalmente de Kokuji no Tenkonsei, pra mim é basicamente um grande brain rot, cara. É um conteúdo fácil, um conteúdo copiado de muitos outros que na qual, né, os telespectadores, as pessoas que gostam, né, ficam assistindo um, aí depois assiste outro, fica querendo mais, ver outro, e aí chega num ponto onde a pessoa, ela entra num loop, numa repetição, consumindo um monte de vídeos, fazendo uso de uma obra nojenta, com atos extremamente forçados, e começando a ficar problemáticos, né, com esses três que eu mostrei no meu último argumento, e também conteúdo extremamente genérico, mal feito e copiado de outros. Pois é, mano, isso aqui não tem cabimento nenhum. Isso aqui já tá virando um vício, um brain rot, assim como você já sabe, como o tralaleu, tralalá, ou algum meme brain rot que vocês já viram. Mas pra mim, os reacts de Kokuji no Tenkonsei não é diferente. Isso aqui já virou um nível de vício e até mesmo problemático. Como que as pessoas até hoje gostam de ler ou assistir isso, mano? Me diz. Como? E fica nesse loop, nessa repetição, consumindo esse tipo de coisa, cara. E ainda mais se tratando de que boa parte do público que consome Gacha React são crianças e pré-adolescentes. E adolescentes também, claro, que são muito fáceis de acabarem caindo em um brain rot, tá ligado? Então, sabe, por isso que realmente, pra mim, Gacha React de NTR é um negócio que tem que ser abolido ou muito severamente diminuído, cara. Porque é um brain rot bem grande isso. E outro questionamento que eu imagino que alguém possa fazer é: se isso é algo tão problemático, então por que quase nenhum criador de conteúdo de Gacha React fala sobre isso? Bem, para responder isso, realmente isso é verdade. A grande maioria das pessoas que eu vejo criticando esse tipo de conteúdo são apenas pessoas que consomem Gacha React, que não fazem, tá ligado? Muito dificilmente eu vejo algum criador de conteúdo de Gacha React criticando esse tipo de conteúdo. Mas por que isso acontece? Bem, para responder eu tenho uma teoria, tá? Não é confirmação, eu não sei se é verdade, mas eu tenho uma teoria do porquê quase nenhum criador de conteúdo de Gacha React critica React de NTR. E eu tô falando isso baseado em um comentário que um outro gachatuber amigo meu também fez. Eu não lembro se era o Dark Mass, enfim, não vou lembrar agora quem foi, mas a minha teoria é: muito provavelmente a grande massa de canais, né, de gachatubers não criticam esse conteúdo pelo simples receio, né, pelo simples medo de tomar hate. Eu imagino, a minha teoria que seja isso, porque por incrível que pareça, tem muita gente que defende Gacha React de NTR com unhas e dentes, parceiro. Defende até o fim da vida dele esse negócio, sabe? Mano, se eu já achava que tem gente que gosta ou apoia a Fininha na comunidade e não vejo quase ninguém criticar isso nos dias de hoje, nem mesmo os gachatubers de Fininha estão criticando esse tipo de conteúdo ou se arrependendo de fazer, tem gente que defende ou gosta desse tipo de conteúdo hoje em dia, com unhas e dentes. Assim como o React NTR. Não sei como que esse tipo de conteúdo não ficou fora de moda por um bom tempo. Agora imagina com o React NTR de Gacha ou de Kokuji no Tenkonsei, que é 1000 vezes problemático e até viciante para quem gosta de ver react de algum personagem na comunidade Gacha. Mas se você misturar Fininha e Gacha NTR nos vídeos, aí que lascou de vez. Cara, isso chega a ser até absurdo. O quanto de gente que ficou viciado com esses vídeos. Até mesmo os criadores de Gacha NTR ficaram famosos por causa desse tipo de conteúdo e continuam publicando nos seus canais. É por isso que tem gente falando que a comunidade Gacha está morrendo aos poucos. Não tem ninguém para criticar ou mudar isso. Como tem gente que apoia esse tipo de coisa e não vê o problema nisso. Esse tipo de conteúdo precisa ser repudiado e até esquecido, assim como Gacha Fininha. Eu não consigo enxergar o lado bom desse tipo de conteúdo. Não existe um motivo para defender esses vídeos, cara. Por isso que não tem
tem ninguém criticando esse tipo de conteúdo e estão ignorando o problema das coisas. É complicado isso. E eu já vi gente criticando, você tá fazendo até uma crítica saudável, nem xingando nenhum criador, fazendo uma crítica saudável e sendo xingado de volta, tomando hate. Aconteceu também comigo, inclusive na minha última postagem, falando sobre isso, sabe? Então, essa é a minha teoria do porquê quase nenhum criador de Gacha React critica a React de NTR, porque tem muita gente que defende, e não só defende com argumentos realmente elaborados e tal, não, defende partindo pra ofensa pessoal, baixando o nível pra xingamento mesmo, pra atacar a pessoa. Lembro até hoje que o canal, né, o GachaTuber Shin-sama fez uma pequena crítica, né, ao modelo de React de NTR, e, mano, o tanto de pessoas respondendo, xingando ele, ofendendo o cara, foi impressionante, velho, sabe? Cara, eu lembro que antes de fazer um vídeo sobre o conteúdo de pininha na comunidade Gacha, eu fiquei com receio de postar esse tipo de conteúdo e ser xingado por isso. Até porque o povo ama assistir Gacha pininha e que eu posso deixar eles bem magoados com o meu vídeo. Mas mesmo assim eu tive que postar, pelo bem do desempenho do canal. Mas no caso de alguém criticar esse tipo de conteúdo, como por exemplo, Gacha NTR ou de Kokode no Tekonsei, é quase igual isso. O pessoal não sabe respeitar a opinião de alguém na internet, sem xingar ou atacar outra pessoa. Só por causa de uma opinião, a pessoa fica magoada ou ofendida por falar o lado negativo desse tipo de conteúdo. Esse pessoal que gosta de Gacha NTR são muito baba-ovos desse tipo de conteúdo. Não gostam que alguém critique a obra doentio favorita deles. Sinceramente, isso é muito patético. Então, eu imagino que esse seja o motivo por quase nenhum criador criticar esse tipo de conteúdo. Mas comigo não vai ser assim não, sabe? Eu também me calei bastante, fiquei um tempão querendo, mas não falando sobre React de NTR por esse motivo. Mas, cara, depois de ver aqueles 3 vídeos, velho, aquelas 2 AUs de NTR envolvendo obras que já existem, principalmente aquele as com vocês sabem quem, né? Cara, depois de ver isso, eu senti que, sinceramente, acabou o tempo de ficar calado, mano. Já chega, sabe? É hora de alguém começar a realmente falar e apontar o quão problemático é isso. E eu sei que muito provavelmente vai ter gente vindo me xingar, vindo me atacar, né? Vindo me ofender, por eu estar criticando o tão amado React de NTR deles. Mas eu não ligo. Vocês aí que defendem com força esse conteúdo, saiba, eu não tenho medo de vocês, porque muito dificilmente eu vou crer que quem tá defendendo esse tipo de conteúdo é uma pessoa adulta. Muito provavelmente é uma criança ou um pré-adolescente ou adolescente que não tem noção de porra nenhuma sobre o mundo, sabe? Então, cara, podem me atacar, ataquem, eu sei que vocês já estão puxando os cabelos de raiva, mas é isso, eu não tenho medo de vocês não, cara. Se alguém vai ter que correr, vai ter que passar, né, pela tristeza, vai ter que passar pelo processo de ser atacado, ser xingado e ser ofendido apenas por criticar um tipo de conteúdo tão ruim, então que essa pessoa seja eu, porque já chega. Não aguento mais ver esse silêncio enorme sobre esse problema. Se eu for atacado, então que seja, vou passar por isso mesmo, mas pelo menos eu vou manter firme e de pé a minha crítica, a minha indignação com esse tipo de conteúdo. Porque já chega, já deu tempo de ficar calado. Eu não vou mais me calar. Eu vou criticar e vou falar desse conteúdo o quanto eu for preciso, até que ele seja abolido ou muito diminuído. Até que o cenário de Gacha React volte a ser o que era antes. Não importe o quanto as pessoas me ataquem, o quanto me ofendem, o quanto joguem hate, o quanto defendem esse conteúdo. Eu vou criticar e vou falar o quanto for preciso. Pois é, mano. Eu sei como é ficar calado sobre um tal conteúdo que é problemático ou até mesmo polêmico. Eu te entendo, mano. Eu fiquei calado sobre o conteúdo de pininha no meu canal faz um bom tempo, mas agora eu tô aqui falando sobre esse tipo de conteúdo problemático que é Gacha NTR, além do Gacha pininha. Mas quer saber? Dane-se aos haters ou xingamentos de quem discorda da minha opinião. Vocês podem discordar comigo quando vocês quiserem, mas eu não tenho medo ou vergonha de alguém que me critica ou me ataca nos comentários. Não, me criticar tudo bem, mas me atacar aí é foda. Quem deveria estar com medo ou vergonha são essas pessoas que apoiam esse tipo de conteúdo e como estão cegamente divulgando essas obras nos títulos, pois a maioria da comunidade gacha são crianças ou adolescentes e não existe uma forma de apoiar esse tipo de conteúdo mais. Se eu fosse eles, eu teria vergonha da minha cara e parar com esse tipo de conteúdo agora. E é por isso que não existe quarto noite ou a última noite de filhinha, pois eu não quero ser criticado por criar uma obra tão adulta do meu canal.
Já o conteúdo de gacha NTR ou cocô de não ter conceito tem que ser repudiado ou abolido mesmo. E eu não acho que esse cara é o único que critica ou acha isso um problema. Eu também acho isso um problema. Então se é pra criticar esse tipo de conteúdo, que assim seja. Dane-se para os haters do canal. Eu tô pouco me lixando pra justificativa deles. Porque já chega, não dá mais pra ficar calado. E é isso. Esse foi o vídeo, né, expressando a minha opinião. É só um adendo também. Eu estou aberto sim a debates saudáveis, ok? Porque eu sei que vai ter gente que vai discordar do meu ponto e tal, e normal, é isso aí, cada um tem sua opinião, você pode discordar do que você quiser, mas estou aberto a debates, a discussões saudáveis, a discussões com argumentos bem precisos, bem elaborados. Eu estou aberto a isso, até porque eu fiz esse vídeo quase sem nenhum roteiro, eu só organizei os pontos, mas não fiz o roteiro pra esse vídeo nem nada. Agora é aquela questão, já tô ligado que tem gente que já tá com os puxando aí os cabelos de raiva por eu ter expressado essa minha crítica. Então, é aquele negócio, eu só irei faltar respeito se a pessoa for babaca comigo primeiro. E se for faltar respeito, faltarei com classe ainda por cima. Eu faltarei com classe, com chiqueza, parceiro. Mas, enfim, é isso. Espero que tenham entendido. Por mais que discorde, que tenham ao menos entendido meu ponto de vista e o quão eu estou realmente indignado com esse tipo de coisa, porque eu tô indignado mesmo. E como isso é um conteúdo que engloba totalmente o cenário de Gacha React, eu não deixarei ele apenas no canal principal, vou deixar no de Gacha React também, porque eu espero que esse vídeo tenha um alcance e que as pessoas vejam e comecem a entender o meu ponto de vista, ok? É isso, pessoas. Esse provavelmente vai ser o único vídeo sobre opinião que eu vou fazer no canal de React, a não ser que aconteça outra coisa problemática envolvendo todo o cenário de Gacha React, mas até lá, esse será o único mesmo. Enfim, gente, continuarei com o meu conteúdo, e é isso, e amo vocês, cara, tamo junto demais, falou! Mano, esse tipo de conteúdo é muito problemático e até concordo com alguns pontos do cara, porque sinceramente, uma obra nojenta como essa na comunidade gacha, o que tem na cabeça dessas pessoas? E ainda por cima colocar um protagonista como tal personagem aleatório e até de figuras bem problemáticas como aquele Bigodinho. O que esse pessoal tem na cabeça, velho? Assim, eu já vi muita coisa pior e nojenta antes, mas isso aqui não tem como defender. Eu só queria que a comunidade gacha seja normal pelo menos uma vez na vida, mas nem pra isso eles conseguem. Eu espero que as pessoas tenham um choque de realidade e se arrependam de terem apoiado esse tipo de conteúdo. Eu ainda estou de boa com o Gacha React, apesar dos seus problemas. Já o Gacha NTR ou de cocô de não ter conceito tem que ser extinto na comunidade, é isso que tem que ser. Enfim, essa foi a minha opinião. As pessoas estão livres para discordar ou concordar comigo, mas sem xingar as pessoas ou atacar alguém, a não ser que alguém falte respeito comigo. Eu respondo também com toda delicadeza no mundo. E também, eu espero que os gachatubes de NTR ponham a mão na consciência, como cuidado com a obra que eles estão inserindo. E esse foi mais um dos vídeos falando sobre esse tipo de conteúdo bem problemático. Pior do que queria. Eu espero que vocês tenham compreendido a minha opinião. E se quiserem assistir mais vídeos opinando sobre algo, eu vou logo deixar 2 vídeos no final caso vocês estejam interessados. Eu vou ficar por aqui mesmo. Obrigado por assistirem até o final. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Até mais.